Meus queridos irmãos, estamos de volta para darmos continuidade às lições da nossa escola bíblica. Semana passada o pastor Lucei pôde compartilhar com os irmãos e hoje a gente vai dar a sequência. Já estamos terminando o trimestre, estamos na 12ª lição, as lições especiais desse trimestre, palavras de encorajamento desse tempo de quarentena. E assim a gente pôde estar colocando em prática tudo aquilo que a palavra de Deus tem para nos ajudar a vencer as lutas, as dificuldades. E com certeza todos aqueles que puderam ter acesso a essas lições puderam extrair ajuda, e a palavra foi realmente direcionada para esse tempo. Hoje, Deus é a única solução para curar a sociedade, baseado no que foi escrito no segundo livro dos Reis, capítulo 2, versos 19 a 22, ali uma experiência com o profeta Eliseu. E a gente então vai estar lendo o texto e vai estar compartilhando essa lição para os queridos irmãos. Lição 12, tema: Deus é a única solução para curar a sociedade. Nós sabemos que o único que pode realmente nos dar esperança é o nosso Deus. E o tempo que nós temos vivenciado é um tempo difícil, um tempo complicado, e só Deus para que possa dar para o povo realmente uma tranquilidade, uma perspectiva de vida. Vamos ler então a palavra de Deus, vamos ler a palavra de Deus, vamos orar e vamos então dar sequência na nossa lição. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, essa cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Vamos orar, irmãos, vamos orar e vamos pedir a Deus que esta palavra, esse texto da palavra de Deus, e com o compartilhamento do conteúdo escrito pelo pastor Hamilton Vargas, nosso executivo, nossa convenção, possa falar profundamente aos queridos amigos e irmãos, e nós possamos então tirar lições práticas desse texto para a nossa vida. Incline sua cabeça e ore ao Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio que a gente tem de poder falar contigo mais uma vez. Nós dependemos da atuação do Teu Santo Espírito para que a palavra do Senhor possa falar aos nossos corações. Pedimos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Como nós já falamos, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo bem complicado, em que a gente percebe, a gente vê a preocupação das pessoas, muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas sem perspectiva realmente de o que fazer para sobreviver, e assim então a gente entende que para esse tempo só mesmo a atuação de Deus, só a ajuda de Deus para que essa realidade possa ser revertida. E sabemos que há muita gente que realmente estão dependendo do governo ou dependendo de familiares para que possa estar saindo dessa situação, desse tempo. Então, considerando isto, a gente percebe que é um tempo da gente aproveitar, é um tempo de grande oportunidade de estar anunciando aquilo que a palavra de Deus tem de melhor, que é Jesus Cristo, Senhor da vida. Inclusive, a gente entende que quando a gente vê alguns textos, como por exemplo o Evangelho de João, que eu gosto muito, capítulo 11, versos 25 e 26, quando Jesus se apresenta como a ressurreição e a vida. Então a gente precisa estar testemunhando para as pessoas, a gente precisa estar falando para as pessoas aquilo que nós acreditamos, para que elas possam encontrar em Deus a solução para o seu problema e possa descansar no Senhor. E então, através desse texto, foi sugerido 3 lições. A primeira delas: busque a orientação de Deus. Nos versículos 19a
a gente pode ver esta sugestão. O profeta Eliseu foi procurado pelas pessoas da cidade de Jericó, abrindo o coração e falando de seus problemas. Eles sabiam que ele era o homem de Deus e que ir ao seu encontro era caminhar na direção de Deus. A única e verdadeira solução e esperança que nós sabemos que é para o mundo. Naquele tempo as pessoas também entendiam que ir buscar o profeta de Deus e falar com o profeta de Deus iria ajudar a resolver o seu problema. Eliseu foi o profeta de Israel no século 9 a.C., tendo um ministério muito amplo, passando por vários reis, foi sucessor de Elias. Aqueles homens nos ensinam outra importante lição: não agiram sozinhos. Quando nos unimos, somos mais fortes e muito melhores. O problema principal era uma fonte de morte, de águas mais. Não tinha uma solução aparente e não havia solução humana, mas nada que a fonte de vida não pudesse resolver, nada que o nosso Deus não pudesse resolver. Embora não tivessem entre eles a resposta diante do profeta, homem de Deus, aprenderam que não existem problemas que não tenham solução ou que não possam ser administrados, pois a palavra impossível não faz parte do dicionário de Deus, como Jesus nos ensinou lá em Marcos capítulo 10, verso 27b: para os homens é impossível, mas para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então nós entendemos, meus queridos irmãos, amigos, quando estamos com problemas aparentemente ou realmente impossíveis para nós, precisamos nos unir aos nossos irmãos em oração e buscar a ajuda de Deus, colocar nas mãos de Deus, que é a nossa esperança, pois só Ele pode quebrar a lei da natureza, fazer milagres e nos dar a capacidade ou nos ajudar a passar pelas tempestades da vida, reencontrando a esperança em Deus, redescobrindo a mesma convicção e fonte do ânimo de Neemias, que está lá registrado em Neemias 8:10, com quem aprendemos que a alegria do Senhor sempre foi e continuará sendo a nossa força. Eles já sabiam uma coisa extraordinariamente importante, sabiam a origem dos problemas, embora não pudessem por si mesmos resolvê-los, o que prejudicava todos os moradores da cidade. Eles tinham uma cidade com alguns pontos fortes. A cidade está bem localizada, era uma cidade fortificada com muralhas, e até a conquista de Josué era considerada a cidade mais protegida daquela época, com muita tradição histórica, considerada até hoje a cidade mais antiga do mundo. Com toda a tradição, poder e influência, eles tinham um problema difícil de resolver, tinham uma fonte de morte. E nós, será que temos também fontes de mortes na cidade? Na cidade, pessoas com muito poder e muitos recursos, mas também sofrem as consequências das fontes de mortes contemporâneas. A realidade que nós estamos vivendo hoje, os problemas da cidade são declarados em nosso texto básico, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. Versículo 19, parte B: abortos espontâneos, enfermidades e mortes eram atribuídas à água. Do mesmo modo que hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, a cólera mata todos os anos 95 mil pessoas. Por causa dessa doença, que também é transmitida pela água ou por alimentos contaminados, especialmente nos países subdesenvolvidos, pela precariedade dos sistemas de saneamento. Até as plantações sofriam, pois, como o texto diz, a terra é improdutiva. O historiador Joséfo, citado por R.N. Champre em o Antigo Testamento interpretado versículo por versículo, afirma que tudo ali era infrutífero: as mulheres, os animais e as árvores. Tudo que entrava em contato com aquelas águas
sofria com aquela experiência. As fontes de morte atuais precisam ser curadas na origem, na fonte de vida que é Jesus, que quando glorificado e mediante o Espírito Santo prometido, falou do que iria acontecer com todos os que crescem. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. O apóstolo João declara no capítulo 7, verso 38 do seu Evangelho. Então, queridos, além de buscar a orientação de Deus, em segundo lugar, resolva os problemas na origem. O versículo 21 fala exatamente isso. Eliseu adotou uma estratégia de sabedoria, foi a fonte originária da epidemia. Às vezes não conseguimos resolver as dificuldades porque atacamos os efeitos e não a raiz do problema. O autor dessa lição, pastor Hamilton, ele compartilha que já viveu essa experiência, pois quando era adolescente cultivava hortaliças em sua casa. Havia um capim chamado tiririca, e nós conhecemos também, no nosso quintal também tem. Se arrancar esse capim na superfície, dias depois ele ressurge com mais vigor, pois tem uma espécie de batatas em suas raízes, onde guarda os nutrientes. Se quiser eliminá-lo, tem que cavar e arrancar nas raízes. Problemas precisam ser solucionados na origem. Nosso texto básico ensina que Eliseu agiu assim, no versículo 21a. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. A sabedoria de Eliseu é um exemplo sobre como resolver o problema na origem. Ao usar o sal, ele sabia que não havia nenhum poder especial nele, mas apenas recorreu ao conhecimento do seu valor medicinal e simbólico. Jesus usou como figura de linguagem de que nós damos sabor à vida. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 13, parte A, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Acreditamos que nesse tempo que vivemos, há graves problemas que precisam ser resolvidos pela raiz. Eliseu viu não apenas o problema, mas foi parte da solução, na origem, mostrando que as cidades podem ser transformadas pelo milagre do Senhor. Nosso Deus é a solução para a nossa vida. Nós precisamos de estar abrindo nosso coração para Deus e colocando realmente para Ele a origem do nosso problema, porque nós sabemos que Ele pode solucionar, além das orientações de Deus e os problemas serem resolvidos pela raiz. Em terceiro lugar, confiem no poder da palavra. Assim diz o Senhor, no versículo 21, parte B, sararei a estas águas e não haverá mais nelas morte, nem esterilidade, conforme a palavra que Eliseu tinha falado aconteceu, pois ele falou em nome de Deus, destacando, assim diz o Senhor. Quando Deus fala, sua palavra se cumpre. É o que aprendemos pela palavra de Deus. Nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhe fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Josué capítulo 23, 14b. O sal só funcionou e deu resultado pelo poder da palavra de Deus. Não foi o efeito do sal, mas o poder da eterna palavra de Deus. Sal significa a presença de Deus através de mim e de você. A nossa coerência de vida fará toda a diferença. Como somos identificados? A identidade primária do cristão é o amor a Deus e ao próximo, testemunho, amor a Deus, amor à palavra de Deus e presença de Deus que gerará e transformará vidas. Nós, queridos irmãos, que somos a igreja de Deus, a igreja verdadeira, gente como você e eu, como sal, transformaremos a cidade, as comunidades e as pessoas. O texto base declara no sentido histórico que as águas ficaram saudáveis e até o dia de hoje
A cidade e as pessoas sabiam que Deus fez um milagre e até hoje a fonte de Eliseu abastece a cidade com água limpa, sendo também um lugar turístico. Há esperança. Precisamos ser agentes transformadores, começando a partir de nós mesmos, pois temos uma missão a cumprir. As melhores oportunidades estão perto de nós. Como essa fonte estava perto da escola de profetas, como Eliseu, somos agentes de Deus. Se fomos purificados, precisamos também deixar que a palavra de Deus venha purificar outras pessoas. O sangue de Jesus é que nos purifica e que venhamos dar oportunidade às pessoas de ouvir a palavra de Deus para que elas sejam purificadas também. Todos nós estamos cercados por fontes de morte, dor, angústia e agonia, mas Deus deseja o melhor para a cidade e para as pessoas. Precisamos orar, precisamos pedir ajuda no objetivo de entender como chegar às pessoas, como cuidar delas, como melhorar a cidade, identificando as causas de sofrimento e morte, como transformar as fontes de morte ao nosso lado em lugar de vida e restauração. Meus queridos irmãos, nós precisamos estar vivendo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. O Espírito do Senhor está sobre nós e nos ungiu para isso. O profeta Isaías declara no capítulo 61, versículos de 1 a 3, como cristãos, temos um grande desafio à nossa frente. Não podemos passar mais 150 anos como discípulo de Jesus e não fazer aquilo que cabe a nós a fazer. É necessário estar colocando, meus queridos, a nossa vida nas mãos de Deus e deixando que Deus venha nos usar para que assim a gente possa cumprir a nossa missão como igreja nesse tempo. É necessário colocar a vida nas mãos de Deus. É necessário pedir a Deus que nos ajude a caminhar. É necessário, queridos, estar pedindo a Deus que a gente seja um agente do transformador neste tempo, que consiga passar para as pessoas que só Deus é a solução, que temos que agir na origem e que a palavra de Deus ela é fonte para que a gente possa resolver os problemas nesse tempo, para fechar, para a gente pensar e agir. Proclamemos a palavra com autoridade, como fez Eliseu. Somos o sal da terra, precisamos redescobrir e praticar essa convicção. Busquemos a orientação de Deus, confiemos no poder da palavra de Deus, porque nós cremos que ela funciona e sem dúvida nenhuma vai fazer com que as pessoas tenham esperança, mesmo nesse tempo de luta, mesmo nesse tempo de sofrimento. Que Deus possa nos abençoar e possamos estar aplicando essa palavra na nossa vida. Amém.